Ô Fábio, quero falar com você sobre corte de juros do Banco Central Europeu. Já era esperado, inclusive, por conta de atividade, por conta até da inflação que chegou na meta e necessidade de alguns estímulos lá no bloco. A Lagarde fala de alguns pontos sensíveis ainda, de observação, mas a pergunta que fica o bloco conseguiu levar a inflação para a meta, o bloco conseguiu trazer o juro mais para baixo. O que a gente pode esperar daqui para frente? E também se a Lagarde está fazendo uma invejinha aí para o Trump e para o Lula, que devem estar olhando e falando, por que não aqui, né? A Europa, ela veio de um cenário recessivo muito antes do resto do mundo. Vamos lembrar que no meio do ano passado, alguns países europeus já estavam em recessão técnica. Ela tem seus desafios, porém, ela conseguiu contornar esses desafios, pelo menos na ponta da inflação. Agora, também temos que lembrar uma coisa, Felipe. Ela corta juros, tem espaço para cortar mais juros por causa da inflação, porque ao mesmo tempo também está revisando o crescimento para baixo. Então, assim, ela tem alguns desafios que são as incertezas comerciais, os investimentos que os próprios governos querem começar a fazer em defesa, que vai bagunçar o fiscal lá, tanto que ela deixou claro, a gente vai ter um approach reunião por reunião, e seja o que Deus quiser. Porém, nesse momento, a Europa acaba sendo o lugar que está mais tranquilo. Estados Unidos com uma estagflação, China com uma economia que não decola, a Europa ela conseguiu acelerar, brecar e ficar interessante. Só que a própria Lagarde deixou claro isso hoje na coletiva. Eu não sei os próximos passos e eu preciso continuar fazendo o que for necessário para ter crescimento. Tanto que para 26 revisaram o crescimento já para 1% do PIB, coisa que deve ser o que vão entregar em 2025 também. O que para a zona do euro não é muito bom. Eles precisam de mais. Vandic Silveira, junto com a gente também. E aí, Vandic, nesses 3 minutinhos que a gente tem, quero ouvir a sua percepção justamente sobre isso, A Lagarde deixando esse gostinho de corte de juros em Trump e em Lula, fazendo uma invejinha justamente por ter trazido a inflação para a meta, por ter feito esses movimentos e conseguido baixar os juros. O que pensaria, nesse momento, o Trump e o Lula diante desse ambiente? Sim e não. Tem um trade-off importante aqui, O Brasil está crescendo 2%, os Estados Unidos crescendo próximo de 2%, e aqui está crescendo muito pouco, A Alemanha está em recessão, a gente tem uma economia que não decola, a Espanha está indo bem, mas o resto dos 27 países do euro, a produção industrial vem caindo demais, a gente não tem uma solução para esse impasse da Alemanha. O berço industrial da Europa está em xeque-mate, a exportação de automóveis, que tem um peso importante na pauta de exportação europeia, principalmente da Alemanha, é algo que está patinando, e a gente vive aqui uma invasão de carros chineses. Quer dizer, é muito difícil a gente olhar e falar, eu prefiro cortar gasto, eu prefiro cortar juro. Tá vendo o ato falho? Eu fico falando, eu prefiro cortar gasto, mas eu prefiro cortar juros. Para chegar no momento de cortar juros, onde foi feito o corte de hoje, a União Europeia teve que passar por momentos, a União Europeia não, a zona do euro teve que passar por momentos complicados de crescimento errático, muito baixo, em toda a estrutura da União, e a maioria dos países mostrando taxas de crescimento muito aquém do que seria desejável. São muito poucos países de um certo tamanho, liderados pela Espanha, que é um dos países que mais cresce. Cresceu demais Luxemburgo, cresceu demais a Irlanda, mas a gente está falando de países muito pequenos. Por enquanto, quem está segurando a onda aqui é a França e a Espanha.